다른 여자들과 비교해 시작도 만들어지는 넌 누구야? 속으로 누군가 나를 잘 알지도 못하면서 넌 나를 원해 넌 내게 빠져 I need your love before I fall 그 손은 내밀어줬어 I wanna know 너처럼 달콤하다는데 I wanna know 하늘이 나는 것 같다는데 I wanna Oi gente, aqui é a Jan, sejam bem-vindos ao meu canal, ao grande retorno desse canal que estava um pouquinho abandonado nos últimos meses, mas a gente finge que nada aconteceu e seguimos em frente, não é mesmo? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o K-pop. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da moda no K-pop. Eu ainda não sei como esse vídeo vai chamar, ainda não sei, não descobri, mas é esse o assunto de hoje. O K-pop explodiu nos últimos anos com BTS, Blackpink e inúmeros outros grupos, mas ao contrário do que muita gente pensa, o K-pop não surgiu nos últimos anos, o K-pop existe desde os anos 90. Mas é claro que nos últimos anos ele se tornou uma grande potência mundial e vem ganhando reconhecimento no mundo inteiro, se tornando um gênero conhecido mundialmente. E na moda não é diferente, o K-pop nos anos 90 não tinha muita identidade e hoje em dia eles viraram assim pessoas que ditam a moda, pessoas que são super influentes. Então, o vídeo de hoje é sobre essa trajetória, desde lá dos anos 90, das roupas que eles usavam nos anos 90 até hoje em dia e por que todo mundo copia a roupa dos K-pop, dos coreanos. Em 1985, a Coreia do Sul era um país muito repressivo, autoritário, graças à sequência de golpes de estado que ele sofreu, graças às grandes manifestações que tinham lá dentro do país. Então ainda foi uma época política muito instável dentro do país. E os anos 90 na Coreia, né, que é pós essa época, representam assim uma grande mudança, né, mais estabilidade, representa assim, é uma época muito melhor, muito mais feliz ali pros coreanos. Que o K-pop surge. Nessa época a cultura ocidental começou a entrar mais dentro do país através de revistas, rádio, televisão. E isso moldou o K-pop e foi desse contexto que o K-pop meio que nasceu ali. Na moda nós temos a Vogue coreana sendo fundada e aí já é um marco aí na moda coreana. Além disso, Lee Young-hee, se eu não me engano, foi a primeira coreana nessa época a mostrar o seu trabalho em Paris. Ela fazia uns hanboks, que são aquelas vestimentas tradicionais coreanas, de uma maneira mais moderna, de uma maneira assim mais assim, chique, até um pouquinho ocidental, com um toque ocidental. Então os anos 90 eles são muito importantes para a moda coreana e também para a política coreana, e é nesse contexto que o K-pop surge. Então nessa época grupos como Z-Kiss, Hot, G.O.D, Diva, Turbo estavam surgindo e trazendo esse lado mais hip hop pra Coreia, trazendo hip hop pra Coreia, e também o estilo foi muito influenciado nessa época pelos americanos e pelo pop hip hop americano. Nessa época, os visuais masculinos podem ser divididos em dois, inspirados no Japão e inspirados na América. Os inspirados na América eram inspirados em grupos como os Backstreet Boys e NSYNC e tinham mais aquele visual calça larga, couro, camiseta de basquete, coisas do tipo. Já os inspirados no Japão eram bem mais uniformizados, bem mais certinhos. Z-Kiss e o Hot tinham um estilo bem mais americanizado, com roupas largas, muito jeans, couro, aqueles óculos menorzinhos, alguns penteados mais estilizados no estilo americano. E já o Shinhwa e o G.O.D tinham um estilo muito mais inspirado no Japão. Usavam na maior parte do tempo roupas mais uniformes, ternos, e eram inspirados muito pelas bandas japonesas, pelo J-Rock. Já as meninas usavam roupas mais uniformes entre si, mais cores claras que escuras, muitos chapéus, bonés, na maioria das vezes roupas mais largas, jeans e jaquetas. A maquiagem era quase inexistente, elas usavam pouquíssima maquiagem e o cabelo era quase sempre na cor natural. Cortes retos, lisos e quase sempre na cor natural. E não era só a moda que era influenciada pelos Estados Unidos e pelo Ocidente naquela época. A fotografia, ângulos de câmera, estilos de gravação também era muito parecido. Essa geração, os girl groups eram escassos, não tinham muitos grupos femininos no K-pop. E as apresentações eram focadas em presença de palco e o visual jovial dos idols. E mesmo assim, o K-pop não era tão grande na época
E a criação do K-pop foi um marco para a indústria musical coreana, que antes não tinha visto nada igual. A Coreia sempre foi um país bem tradicionalista, com músicas muito tradicionais e um estilo muito próprio. E elas tentar incorporar esse estilo mais jovem, esse estilo mais ocidental. Foi aí um dos primeiros passos para a Coreia começar a receber influências americanas e ocidentais dentro do país. E a segunda geração é muito diferente da primeira. O nascimento de várias agências fez com que o K-pop se expandisse ainda mais pela Coreia e aumentou muito a competitividade entre os grupos. E essa geração começa com o Epic High, o Jewelry e o TVXQ. Esses grupos ainda seguiam o modelo da primeira geração, ainda se inspiravam muito na primeira geração, e conforme a década foi passando, o K-pop começou a ganhar identidade própria. Os grupos começaram a expandir os conceitos que eles executavam, variando entre mais de um conceito para o grupo ter mais versatilidade, e assim atrair mais atenção do público. Isso se tornou uma abertura na moda, né? Um leque fashion assim enorme, assim, porque cada grupo estava lançando alguma coisa diferente. No mesmo momento, temos grupos se vestindo como rappers americanos, a referências à moda japonesa e retrô. Ainda tínhamos algumas referências ocidentais, mas elas eram muito over the top e coloridas. As referências aos anos 60 e 70 estavam bem presentes, principalmente entre os girl groups. Em 2005 tivemos o debut do Super Junior, que foi um grupo muito influente na época. E eles seguiam um conceito mais formalzinho, usando muitos coletes, vestes, muitos ternos. Eles eram aqueles garotinhos assim mais perfeitinhos. Mas mesmo assim eles ousavam um pouco nas cores, nas estampas, nos tecidos. E tinha aqueles cabelos assim que parecia que saiu de anime e videogame japonês. Então era uma mescla assim enorme. E os uniformes e as coreografias lembravam muito o NSYNC. Isso já mostrava o que o K-pop viria a ser nessa época, uma grande mistura de influências orientais e ocidentais. E é talvez por isso que o K-pop agrade tanto assim o mundo inteiro hoje, porque ele virou meio que uma mistura de várias culturas diferentes, várias influências diferentes. Outro ponto é que os homens não tinham assim essa necessidade de ser super masculinos nessa época. Você via figurinos mais coloridos, estampas mais ousadas, coisa que não era considerada aqui no Ocidente uma coisa muito masculina, né? Então, lá no K-pop isso era um pouquinho mais desconstruído. Em 2006 nós temos a estreia do Brown Eyed Girls, que estreou assim com um retrô e com uma paleta de cores bem parecida, mas com cortes diferentes, querendo assim trazer um pouquinho de individualidade para cada membro. Antes disso, como eu falei, lá na primeira geração as meninas se vestiam muito parecido, então às vezes era até meio difícil identificar quem era quem, e você não via muita personalidade nas meninas, assim, diferença, né? E nessa época era o oposto, você via muito a diferença entre uma e outra. No mesmo ano a Ed lança o Big Bang, trazendo aí de volta o hip hop, assim, mas só com uma vibe mais colorida, pra ter um apelo, assim, para o público jovem. Porque o hip hop na época era muito associado com gangsters e rappers, e para a Coreia, para o público adolescente que estava começando a consumir o K-pop, não era uma boa imagem. Você pode perceber que o Big Bang no começo ele é muito coloridão e tal, mesmo cantando em rap, eles são bem coloridos. 2007 foi um ano muito importante para os girl groups, com debuts de Kara, SNSD e Wonder Girls. Kara com Break It, SNSD com Into the New World e Wonder Girls com Irony. O SNSD estreou com roupas bem parecidas entre si, cores claras e cintura baixa, e passava uma imagem de pureza e beleza angelical. Já o Kara apostou numa variedade de looks, desde o hip hop ao prep, basicamente tudo que estava na moda você conseguia ver no MV de Irony. Já o Wonder Girls veio com um conceito mais feminino e colorido e até um pouco sexy. Lembrando que na época os conceitos sexys eram um pouco raros, porque tinha muito preconceito por trás, né, principalmente por parte da Coreia ser um país bem conservador. E ainda tem, né, vamos falar bem a verdade, mas na época era ainda mais difícil ter. Na segunda geração, as meninas tinham uma variedade de conceitos, tudo numa tentativa de se destacar no mercado que estava ficando cada vez mais competitivo. Também o uso de roupas de grife na época era raríssimo, ninguém usava roupa de grife em apresentação, em clipe. Era muito raro, é muito difícil, até porque o K-pop ainda era uma indústria muito nova e as empresas ainda não eram tão ricas a ponto de bancar roupas super caras e MVs super caros, então era tudo bem mais simples. Já em 2008 nós tivemos o debut do SHINee, do 2AM, 2PM e do U-Kiss, e também algumas subunits do Super Junior. Alguns deles já estavam se diferenciando do hip hop e tendo um visual mais pop para atrair a atenção do público jovem. Em 2009 debuta grupos muito importantes também, como 2NE1, 4Minute, T-Ara, FX, After School. E na minha opinião é nessa época que o K-pop começa a ganhar um visual próprio.
e começa a ser mais autêntico visualmente falando. O 21 parecia que tinha saído de uma nave espacial, o 4Minute era super colorido, cheio de referência ao pop art, o FX com um estilo bem próprio, sem ser extremo, o After School super sexy e o Tiara com um retrô repaginado. O sucesso e a relevância do K-pop cresceu muito na segunda geração, dentro e fora da Coreia, e os outros idols começaram até a atuar em comerciais de TV. Isso só mostrou o quanto essa influência dos idols começou a crescer a partir da segunda geração. Esse com certeza é o ponto em que o K-pop se consagrou. Grupos da segunda geração estavam lançando sucessos e hits um atrás do outro. SNSD com Run Everyone e O, Super Junior com Bonamana e SHINee com Lucifer. E debuts muito importantes também como Miss A, Girls' Day, Nine Muses e Sister. O número de debuts aumentou muito de 2009 para 2010. O som, o estilo, visuais passaram a ser muito mais distintos do pop americano. E o K-pop estava começando a ganhar ali um estilo próprio, sem ter medo de ser diferente, sem ter medo de ser esquisito. Outro ponto alto foi o debut do EXO em 2011, que atraiu muitos olhares. Nesse ponto, vemos os boy groups usando maquiagem e alguns membros, tanto de boy groups como de girl groups, com uns looks mais andrógenos. Looks extremos como os de I'm The Best e Fantastic Baby, que iam para a pegada mais futurista. Looks sexys e fofos ao mesmo tempo, com Hyuna e o Sister. Então, nessa época, o K-pop trazia muita variedade, era basicamente... agradava assim todos os públicos, tinha música e conceito para quase todos os gostos. Nessa época os grupos começavam a sair da Ásia para shows e turnês. A moda coreana também ganhava espaço. A Seoul Fashion Week começou a ganhar bastante atenção, bastante patrocinadores. A Coreia estava recebendo as primeiras lojas de fast fashion, tornando assim a moda e coisas que eram tendências muito mais acessíveis aos coreanos normais, aos coreanos população. O K-pop se torna algo mais trabalhado. O conceito do clipe, as roupas, a coreografia, a fotografia, as jogadas de câmera, é tudo pensado em conjunto para entregar uma mensagem muito mais forte. Coisa que é muito diferente do ZEWA nessa época. Os dance practices, que são os vídeos dos idols ensaiando danças, se tornaram muito populares na época e também eram grande fonte de tendências. Os idols, eles postavam esses vídeos de dança praticando a coreografia no YouTube e eles se tornaram muito populares na época. Muita gente usa até hoje para aprender coreografia. E eles eram um show de tendências à parte. Tênis Vans, que segundo a QG Magazine, o Frank Ocean usou em 2016 na Casa Branca, já era usado no K-pop antes disso. Em 2014 o Vans já estava de volta ali no meio do K-pop. Você via muita gente dentro do K-pop já usando. E o tênis Vans é algo bem antigo, lá dos anos 2000, anos 90. E em 2014 já estavam usando e a gente só viu ele na moda americana em 2016. Então aí 2 aninhos adiantados, né, esses coreanos. Dance Practice de Danger do BTS, já dá pra gente ver. E também no Dance Practice de Monsta X, também a gente já conseguia ver o Vans muito antes de ser tendência. Outro calçado que apareceu antes no K-pop foi aquelas botas Timberlands que faziam muito sucesso nos anos 70. E voltaram pro K-pop em 2014 e só foram tendência mundial lá pra 2016, 2017. Além disso, os disco pants, que são aqueles shorts altos de vinil, também foram vistos em muitos clipes e dance practices antes de aparecerem entre as tendências ocidentais. Hoje vemos muitas tendências coreanas invadindo o ocidente e vemos muitos idols usando grifes em premiações, em clipes, em apresentações, em turnês. E temos vários membros considerados fashionistas que passaram a ser convidados para a primeira fila de grandes desfiles de moda e se tornaram embaixadores de grifes mundiais. E a Jessica Jones é com certeza uma das maiores idols fashionistas e ela tem até a sua própria marca. Outro também que foi um pioneiro aí foi o G-Dragon, que ele já, desde muito antes dos idols começarem a entrar no mundo da moda, o G-Dragon já fazia ali suas apariçõezinhas. E ele se envolveu bastante com o Karl Lagerfeld, que é o famoso diretor criativo da Fendi e da Chanel também. A Ciel e o 21 também se envolveram muito com o Jeremy Scott lá para 2014. Esses são só exemplos, alguns pouquinhos exemplos de muitos e muitos idols que estão se envolvendo cada vez mais com o mundo da moda. Além disso, os idols agora têm um grande poder e influência de compra, influência de tendência. Já fizeram até produtos se esgotarem por causa deles. Exemplo, quando o King Daniel, ele usou um casaco marrom da marca LAP e esse casaco depois de dias estava esgotado e ele acabou virando garoto propaganda da marca. E até mesmo quando é uma coisa controversa, como da vez que o Jimin do BTS usou uma camiseta que fazia referência a Hiroshima
tinha uma bomba desenhada. Foi uma controvérsia, muita gente debateu se aquilo era de bom gosto ou não, se era de bom tom ou não, mas mesmo assim aquela camiseta também se esgotou. Então a gente pode dizer que o K-pop passou assim, do lixo ao luxo da moda. Ele basicamente copiava tendências ocidentais e japonesas e agora ele dita tendências, né? Então é realmente uma história de muita superação. E é por isso que o K-pop é bem importante aí pra quem gosta de moda. Então, se você gosta de moda e tem preconceito com K-pop, tá na hora de rever isso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo. Comenta aqui pra mim se tem algum clipe de K-pop que você já assistiu. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!